vamos ver, tá. Então o Flamengo está cozinhando. Agora, se ele quiser mesmo, se ele quiser chegar com uma bala, eu acho difícil o São Paulo resistir, o São Paulo com problemas financeiros. Né? Vai depender muito do jogador e do empresário. E agora o jogador e o empresário, eu vou ficar aqui com esse negócio caótico. Então tem tudo isso, né, no pacote. O Flamengo ainda não veio com tudo. Se ele vier com tudo, vamos ver como é que vai ser a resistência do São Paulo. Aliás, pessoal, os São Paulinos estão com medo, né, de perder Marcos Antônio para o Flamengo, né? Todo mundo sabe que o São Paulo tem interesse, né, na contratação do Ala, né? Entrou em negociação com o Flamengo também não tem esse interesse todo em ficar com o Ala, até porque foi um jogador que não rendeu com a camisa do Flamengo, apesar que eu acho que é um bom jogador, é um jogador médio, né? Talvez do São Paulo rendesse mais, a verdade é essa, né? Mas só que surgiu algumas informações aí que o Flamengo poderia querer envolver Marcos Antônio nessa negociação, né? Uma troca com alguma volta em dinheiro, né? Se fala ali aproximadamente o valor total da negociação girando em torno de 15 milhões de euros, que vamos ser bem realistas, pessoal. Se o Flamengo chegar com esses valores aí, dificilmente o São Paulo não vai vender. Por quê? O jogador custou 4 milhões de euros. O jogador não foi pago ainda, né? Vai ser 4 parcelas de 1 milhão de euros. Então, com o dinheiro, São Paulo que vive uma crise financeira absurda, vive uma crise, inclusive, muito se diz que o São Paulo pediu aí um tempo aí para estar concretizando essa negociação, até um possível impeachment de Casares, né? Que vai para votação, se eu não me engano, dia 14 ou dia 15. É por isso que não tem nada concreto ainda, né? Mas há um interesse. Há um interesse do São Paulo por Ala e as informações que chegam que há um interesse do Flamengo por Marcos Antônio. E Marcos Antônio, né? Eu acho que todo mundo sabe aqui que o Flamengo já tem interesse dele desde a gestão anterior, né? É um jogador que o Flamengo já monitora, a equipe de scout já monitorava há bastante tempo, né? Ele escolheu vir para o São Paulo, né? Porque no São Paulo, com certeza, ele ia ser titular como foi, né? Claro que não foi imediato, né? Foi um jogador que aos poucos foi cair nas graças do São Paulo. Fez uma boa temporada e com isso chamou mais atenção ainda do Flamengo, né? Como os São Paulinos aí estão dizendo, pessoal. É complicado, né? O jogador com certeza vai receber, caso chegue uma proposta do Flamengo, vai receber, se ele recebe 1x no São Paulo, com certeza vai receber 4 ou 5 do Flamengo. No São Paulo tá esse alvoroço, esse tumulto, ninguém sabe como é que vai ficar. O Flamengo é organizado, apesar que no São Paulo ele é titular absoluto, já no Flamengo ele não tem essa garantia de ser titular, né? Inclusive eu acho que ele chega ali para compor o elenco. É um bom jogador, é um jogador que chama atenção, é um jogador que se destacou na temporada passada no São Paulo, né? Então o Flamengo tá assim, pessoal. Vai no São Paulo, tenta o jogador que chamou atenção, vai no Internacional, tenta tirar o jogador que chamou atenção, vai no Cruzeiro, tenta tirar o jogador que chamou atenção, né? Vale ressaltar aqui que parece que o Flamengo aumentou a proposta aí pro Caio Jorge, né? Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo não desistiu ainda de Caio Jorge. Mas, claro, a mídia paulista discutindo, né? Vai perder ou não Marcos Antônio para o Flamengo. Vamos reagir ao vídeo aqui, deixando nossa opinião. Crédito do vídeo vai para o canal Band Sport, link na descrição. Vamos acompanhar. De fato, porque era um empréstimo com renovação de opção de compra, fez uma no final do ano passado. Aliás, o Marcos Antônio já está agora há 1 ano e meio, né? Vai vendo. Então, o São Paulo foi renovando os empréstimos e exercendo a opção de compra. Ainda tem 3 parcelas, mas ele já exercendo as parcelas, o detentor dos direitos federativos do Marcos Antônio. Então, o São Paulo comprou o Marcos Antônio por cerca de 4 milhões de euros que ainda não foram pagos. São parcelas de 1 milhão e pouco. E aí, ele se tornou o principal jogador do time. No ano passado, quando ele não jogava, o São Paulo perdia. Né? Basicamente isso. Aliás, que baita sacada do clube, uma sacada do nada, hein? A gente até achava que era o cantor lá, lembra? Pô, que baita sacada, hein? Na época, versões.
Foi o Tirone falando Antônio Marcos. Eu falei. Na época, o Vessone lembra das coisas. Na época, o Marcos Antônio já tinha proposta do Flamengo. Você vê como é que é a coisa. Há 1 ano e meio. Só que era um Flamengo diferente. Ainda não era o Felipe Luiz, ainda não era o BAP, ainda não era o Boto. E ele já fazia parte do scout do Flamengo. O empresário e ele preferiram o São Paulo porque ele ia jogar nos outros times. E, na verdade, ele demorou um pouco a jogar, mesmo no São Paulo. Agora é uma outra situação. É o Flamengo do Boto, do BAP, do Felipe Luiz, que gostam dele. O Boto já trabalhou com ele na Europa. E é o Flamengo que quer investir em jogador do mercado nacional por não sei quanto. Então, se vier uma proposta pelo Marcos Antônio mesmo, vamos dizer, o São Paulo está pagando 4 milhões de euros. Chega o Flamengo e oferece 16, 4 vezes mais. O que o São Paulo vai fazer? É uma boa pergunta, porque financeiramente o São Paulo precisa de grana, como disse o Vessone em relação ao Corinthians. Agora, muito mais que o Bidon no Corinthians, que a torcida ficaria pé da vida, a torcida do São Paulo no atual momento, de barriga vazia, sem título da Copa do Brasil, com o presidente na parede e tal, o Casares, se durar além de quarta-feira, tem tudo isso, a gente vai falar daqui a pouco, e assinaria, se ele assinasse a liberação do Marcos Antônio, aí ele já não está andando na rua, talvez ele tivesse... Então, com certeza, né? Caso isso venha a acontecer, o presidente vai ser bastante criticado. Só que tem que entender o lado do clube, pessoal. Precisando de dinheiro, e se chegar uma proposta como Arnaldo aí mesmo citou, não tem condições, dificilmente vai segurar o jogador, é a verdade, né? Dificuldade de pedir o iFood. Os caras, na hora de entregar, iam dar na orelha dele. Então, tem essas circunstâncias políticas também. Por isso que o Flamengo está pegando leve. Ele está indo devagar. Vamos esperar dia 14. Tá? Vocês querem o Alan? Vamos ver. Tá? Então, o Flamengo está cozinhando. Agora, se ele quiser mesmo, se ele quiser chegar com uma bala, eu acho difícil o São Paulo resistir. O São Paulo com problemas financeiros. Né? Vai depender muito do jogador e do empresário. E agora o jogador e o empresário, eu vou ficar aqui com esse negócio caótico. Então tem tudo isso, né, no pacote. O Flamengo ainda não veio com tudo. Se ele vier com tudo, vamos ver como é que vai ser a resistência do São Paulo. Aliás, só uma coisa, esquece o futebol, tá? Tira o futebol de lado. Você causaria a maior inveja da história qualquer banqueiro mais bem sucedido do mundo, né? Você vai lá, paga 4 e em 2 dias já vira 16, 15. Seria um negócio surreal, né? Temos de dinheiro, sim, não tô falando da bola. Sim. Como negócio é um negócio. Você nem pagou os 4 ainda, né? Você nem pagou os 4 ainda. Pois é, cara, impressionante. Só por você ter garantido uma cláusula bonitinha. O negócio foi bem feito já, eu acho, né? Porque ele é um jogador que vale mais do que ele está custando, né? Então, tem todas essas circunstâncias. Bom, como negócio, seria um grande negócio, ou não? Assim, sim, e esse é um negócio que, além de tudo, é o cartão de defesa do Rui Costa, que é o atual executivo de futebol. Ele que tramou esse negócio. Bem armadinho, entendeu? Bem feito, cláusulas bem feitas. Quando tem que elogiar, cara. Pô. Então, mas aí é como você disse, Arnaldo, as coisas se misturam. Imagina se o São Paulo falar, pessoal, vendemos o Marcos Antônio, hein? Exato. Estamos trazendo aí o Danielzinho, o Dória e abrindo mão do Marcos Antônio. Quando o cara não jogou no ano passado, o São Paulo perdeu. Você sabe que o Tirone, além de tudo, o Danielzinho, ele foi contratado como plano B ao Marcos Antônio, em termos de característica, para quando o Marcos Antônio não pudesse jogar... Pessoal, vamos ser bem realistas, né? Nas condições financeiras que o São Paulo se encontra hoje, é isso aí mesmo. É Danielzinho, é um jogador do Mirassol, é um jogador do Fortaleza, é um jogador do Ceará. Felizmente, para o torcedor São Paulino é duro, mas é a realidade do São Paulo hoje, né? Ele é um jogador parecido, né? O São Paulo não tinha. Quando o Marcos Antônio não jogava, ele mudava o sistema, o Crespo, né?
Agora, uma coisa é Marcos Antônio ou Danielzinho, outra coisa é só Danielzinho, né? Outra. Não há clima político para o São Paulo fazer esse negócio agora. Por mais que possa ser um super negócio, Vessa, me parece. Não, eu entendo. Por isso que eu brinquei. Tirem o futebol de lado tal e pense só como um banqueiro. Vai ter ser feito um negócio. Nenhum banqueiro do mundo faz tanto dinheiro em tão pouco tempo. De 4 para 15, para 16, que seja, tal. Isso de euros, né? Mas você tem o contexto político do presidente pressionado para tudo que é lado, a torcida ia ficar mais pistola, você tem o time e o Crespo, que ia ficar também muito pistola da vida. No futebol parece simples, como diz o Arnaldo, mas não é, às vezes não é tão simples, não. Bom, o clima... É mais fácil, aí que tá. Aí você vai vendo como é que... Porque, assim, você tem que entender... assim como o Vessa fez você tinha que ter feito esse gráfico, o elenco do São Paulo, tá? Então, assim, lá no São Paulo tinha meias, eu tô aqui com o caderninho, meias do ano passado, tá? Ano passado. Alves foi vendido, certo? Oscar vai parar de jogar. Rodriguinho tá indo pro Bragantino por 3 milhões de euros, certo? Certo. Marcos Antônio. Eram os 4 meias do São Paulo. Você já não tem menos, você tem menos 3. Você tem o Marcos Antônio, que meio que virou um meia no sistema do Crespo. Então, né, você vai vendo como é que vai ficando o teu elenco. Ou melhor, não vai ficando o teu elenco. Né? É uma questão. Bom, isso tudo que está acontecendo no São Paulo, Marcos Antônio vai, será que o Alan vem, não sei o quê. Não dá nem para comparar um jogador com o outro, mas enfim. Aliás, são posições diferentes, né? Certo? Sim, o Alan é mais... seria uma reposição mais ao Luiz Gustavo, né? Um volante. Eu acho que o Alan poderia dar certo no São Paulo, né? Eu não é um jogador para se jogar fora, pessoal. Vamos ser bem realistas. Não caiu bem com a camisa do Flamengo, não jogou um bom futebol. Mas eu acho que é um jogador que no São Paulo, num time intermediário, né, pode render bem melhor. Eu acho que seria uma boa para o Flamengo desse negócio aí e também para o São Paulo e para o jogador Marcos Antônio e para a ala, né? Seria bom para todo mundo se envolvesse uma negociação ali próximo dos 15 milhões de euros e o Flamengo pegando o Marcos Antônio. Volante canhoto, que joga um pouco mais atrás, e o Marcos Antônio é dessa um pouco mais ofensivo do que o Alan. O Alan não é um jogador ruim, mas ele passou 2 temporadas muito lesionado, caiu em desgraça e é um jogador que custa muito por mês, é como disse o Vessone. Tem que trazer jogador do Flamengo. Mas quem consegue pagar por mês jogador do Flamengo? Né? Não é... Né? E aí, Arnaldo, tem os desdobramentos políticos. Depois de todo o negócio, está marcado o julgamento do impeachment do São Paulo, mas os grupos estão se movimentando. Por exemplo, 4 dos grupos que apoiavam o Casares saíram. Pois é, pessoal, os São Paulinos aí preocupados nessa negociação envolvendo aí Flamengo, envolvendo o Alan, envolvendo Marcos Antônio, né? É uma situação de desconforto, né, para os São Paulinos, né? Podemos dizer assim, né? Uma coisa é certa, né? Uma coisa que ninguém pode esconder é que o São Paulo não vive uma situação financeira das melhores, né? Além de viver um momento político muito tumultuado, né? Momento político do São Paulo muito tumultuado, investigação, polícia, né? Acho que são os 2 clubes de São Paulo que tem mais problema na atualidade, né? São Paulo e Corinthians, né? E aí surgiu essa informação aí, o Flamengo atrás. Primeiro surgiu a informação aí do São Paulo no interesse, né, na negociação ali por Alan, né? Eu acho que, sinceramente, cairia bem o São Paulo, né? Só que o Flamengo é muito esperto, né? O Flamengo sabe que o São Paulo não vive uma boa situação financeira. O que foi que o Flamengo sugeriu? Quem sabe uma troca, né? Uma troca de Alan por Marcos Antônio. Ok, pessoal, a gente sabe que não vai ser uma troca normal. O Flamengo vai precisar, né? Vai precisar ali de devolver alguns valores, né? Então a mídia começou a discutir, né? Se fala ali em valores aproximados de, quem sabe, 14, 15 milhões de euros, né? Que já seria um excelente negócio. Claro, não, o Flamengo não vai dar 15 milhões de euros
mais ala. Não, eu acho que não vai ser bem assim, né? Talvez o Flamengo dê ali 15 milhões de euros, né? 15 milhões de euros no valor total, né? No valor total da compra, né? Talvez podendo acontecer isso, né? Mas eu sei que tem muita gente aí que diz, não, mas o Flamengo não precisa do jogador. Pessoal, o Flamengo precisa. O Flamengo tá montando um elenco aí. O Flamengo tá montando um elenco onde vai precisar de jogadores qualificados para o quê? Para tentar, né? No mínimo, montar um elenco ali capacitado, né? Para ganhar todas as competições novamente. Por que não? Por que não? Então, o Flamengo está no mercado, o Flamengo precisa de um jogador. O Flamengo já monitorou Marcos Antônio, não é de hoje. Marcos Antônio vem sendo monitorado no Flamengo há bastante tempo. A verdade é essa. É um jogador que, mesmo na época de Landim, o Flamengo já teria interesse nele, né? Não concretizou, as negociações não foram para frente. Mas agora surgiu a oportunidade e o Flamengo pode iniciar novamente aí uma tentativa aí. E os São Paulo estão preocupados. Será que o São Paulo vai conseguir resistir a uma proposta do Flamengo? Todo mundo sabe, a situação financeira do São Paulo é dramática, né? Podemos dizer assim, né? É um jogador que você compra por 4 milhões de euros, que não foi pago ainda, deixo bem claro aqui. 4 milhões de euros, em 4 parcelas de 1 milhão de euros, mas o São Paulo não efetuou o pagamento ainda, né? Então, seria um lucro absurdo, né? Sem sombra de dúvida, né? Seria um lucro ali que muitos São Paulinos, se você for colocar no pé da letra, né? For analisar a negociação, seria bom para o São Paulo, né? Claro que a gente sabe que às vezes o São Paulino não quer, né, esse tipo de negociação, né? Às vezes o São Paulino quer pegar mais dinheiro, não quer perder o jogador, né? Mas vou ser bem realista, pessoal. Bem realista mesmo, né? Eu acho que quando se fala de contratações, quando se fala de negociações e quando o Flamengo vai firme e forte nessas negociações, sem sombra de dúvida, todo torcedor fica preocupado, né? Todo torcedor, né? E o São Paulo não é diferente, né? O São Paulino não está diferente porque sabe que se o Flamengo realmente investir, se o Flamengo for forte, dificilmente eles vão conseguir segurar o jogador, né? Mas é isso, vamos aguardar. Eu acho que seria uma boa pro Flamengo, né? Seria uma boa, né? O jogador demonstrou que pode jogar em mais de uma posição, Marcos Antônio, né? Ala demonstrou que não dá com a camisa do Flamengo, não dá. Por isso que o Flamengo tá abrindo mão. Marcos Antônio pode jogar um pouco mais adiantado. Marcos Antônio pode jogar de volante. Então é um jogador que é jovem, é um jogador que tem vitalidade, né? Então por isso que o Flamengo tá olhando aí como uma grande opção. Eu acho que como o Flamengo monitorou ele já há vários anos aí atrás, e ele veio para o São Paulo num elenco bem inferior ao do Flamengo e mostrou que tem qualidade, então se o Flamengo tiver a oportunidade, né? Claro que o Flamengo está esperando aí a questão dessa votação do impeachment aí, né, de Casares, para ver se o Flamengo realmente vai firme nessa negociação ou se o Flamengo vai com o pé no chão, né? Como muitos dizem, né? Uma coisa é certa, é um bom jogador, a filosofia de contratações do Flamengo está animando os torcedores, né? Porque a gente está vendo aí, está observando que o Flamengo está fazendo contratações de clubes brasileiros, mais jogadores que conhecem o futebol brasileiro, que já estão prontos, né? Podemos dizer assim. É um jogador que, para mim, sem sombra de dúvida, está pronto, né, pessoal? É um jogador que eu acho que, sem sombra de dúvida, se o Flamengo colocar para jogar, ele vai responder dentro de campo. Ele vai responder dentro de campo, vai fazer boas partidas. Isso aí eu não tenho nem dúvida. Eu não tenho nem dúvida, né? Agora é esperar, né? Esperar para ver se realmente vai se concretizar, né? Esperar para ver se realmente o Flamengo vai conseguir fechar essa negociação. E tomara, né? Com o jogador qualificado a gente tem sempre que torcer que o Flamengo feche, né? E os rivais começam a olhar para o Flamengo já preocupado. Eu sempre estou dizendo aqui. Vai no Inter, vai no São Paulo, vai no Cruzeiro, vai no Botafogo. E o Flamengo, cada dia que passa, né?
se tornando uma potência em contratações, por isso que os antes, os rivais, cada dia que passa, fica mais preocupado e a gente até entende, né? A potência que o Flamengo está se transformando. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários, mas antes, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.